Olá, boa noite. Estamos começando mais um Educação e Debate aqui no canal 16. O programa, que é uma parceria entre o CMP, Sindicato de Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui do município. Aqui no programa a gente fala sobre o magistério municipal, a educação pública e alguns movimentos sociais. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Capacemo, que é o sistema de saúde prestado aos servidores municipais aqui de Passo Fundo. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Vera Vieira, que é presidente da Capacemo, além do professor Tiago Machado, que é dirigente do CMP e também faz parte do Conselho Fiscal da Capacemo. Muito boa noite, Vera. Boa noite, Tiago. É um prazer recebê-los aqui. Boa noite, João. Muito prazer. Eu também quero agradecer o convite e agradecer também o convite do CMP Sindicato, que nos deu essa oportunidade de vir aqui contar um pouquinho a história da Capacemo. Boa noite, Vera. Boa noite, João. Vai ser um prazer, então, conversar durante essa meia hora sobre esse importante instituto do nosso município que atende aí milhares de servidores públicos municipais. Vera, eu acho que antes da gente falar da Capacemo, da questão mais atual, acho bom a gente contar um pouco da história dela. Como que é o nome completo da instituição, em que contexto que ela foi criada e como que ela se desenvolveu com o passar dos anos? Bom, a Capacemo ela foi criada em 1965, justamente por um grupo de servidores públicos que sentiram a necessidade de ter um atendimento mais, um atendimento na área da saúde, não é, para os próprios funcionários ali do município, da prefeitura, porque antigamente, na verdade, nessa época, praticamente só a prefeitura, não tinha autarquia, não tinha nada. Daí, em 21 de junho de 1965, então foi criada, através de lei, a Caixa de Pensões e Auxílios dos Servidores Municipais. Então, além da área de saúde, esses servidores também, eles sentiram que as esposas, as mulheres, não é, dos servidores, elas ficavam à mercê quando eles faleciam, assim, não recebiam pensão, nada. Então, por isso que ela foi chamada Caixa de Pensões e Auxílios dos Servidores Municipais. Então, a partir dali, falecia o servidor, que era filiado, no caso, à Capacemo, e ela, então, podia receber a pensão. Tá? Então, era um grupo pequeno, e até no início, por exemplo, não tinha essa... eles contribuíam, mas, na verdade, era descontado integral, era consultas e exames no início. Né? E daí, depois, claro, foram fazendo reservas e coisas assim, então tiveram a oportunidade de ter uma coparticipação só dos filiados, como é hoje, não é? E daí, ao longo desse tempo, a Capacemo foi crescendo, a indicação na época, quem indicava o presidente era o executivo, não é? E isso foi até, não é, há um tempo atrás, foi mudando, por exemplo, daí era só o presidente, daí depois concorria um conselho deliberativo, e dentro do conselho deliberativo era escolhido o presidente. Claro que já tinha... Não é? Aquele que tomava a linha de frente nas eleições era o provável presidente. Não é? Aí depois nós tivemos a conquista, então, não é? Em 1988, que a gente conseguiu que fossem eleitos, não é? O órgão gestor, no caso, não é? Que fosse eleito, tomasse posse. Não é? Mas nós continuamos ainda, quem nos dá posse é o prefeito. Não é? Então hoje nós temos, dentro da Capacemo, antes eram outros, o órgão gestor era um pouco diferente, não é? Mas hoje nós temos então um órgão gestor que é formado por 3 pessoas, o presidente, a diretora de finanças, que é a Fernanda, né? Marilene Fernanda, e mais a diretora de saúde, que é a Ana Paula. E ainda temos lá na Capacemo hoje, que é um suporte para nós, que é o nosso administrativo, que também é uma funcionária de quadro. Né? E com o passar do tempo, a Capacemo deixou de prestar o serviço da questão da pensão, né, para os servidores. Isso. Quando você falou na criação do IPASSO, não é? Então o IPASSO era uma das funções do IPASSO, era pagamento de pensão. Então o que aconteceu? A Capacemo transferiu todas as pensionistas para a prefeitura e a prefeitura, por outro lado, transferiu para o IPASSO. Mas quem repassa, né, os recursos das pensionistas é a Capacemo, e o IPASSO só faz o pagamento. Então deixou de ser caixa de pensões.
passou então a ser a Caixa de Prestação de Assistência e Serviços, não é, de Saúde dos Servidores Públicos Municipais. Se me permite, João, uma breve observação. Eu me recordo quando a Vera estava fazendo esse relato da história da Capacemo. Há um tempo atrás a gente estava recuperando a história do CMP. E na oportunidade nós conversamos com os ex-presidentes que ainda estão vivos. Acho que só o Leivinha é falecido. A gente falou com a professora Aide, que foi a primeira presidente. A gente falou com o Chico, que foi o segundo presidente. Com a professora Nelly Formigueri, que foi a terceira presidente do CMP. E na oportunidade, se eu bem me recordo, agora não vou lembrar se foi a professora Aide ou se foi o Chico. Acho que foi a professora Aide até, que ela comentou. O CMP ele nasce, inclusive, muito próximo à Capacemo. Próximo à Capacemo. Com uma forte interferência do João Freitas, né? foi uma pessoa que é o pai do atual procurador-geral do município. E o primeiro estatuto da Capacemo, do CMP, foi redigido numa máquina da Capacemo. A gente tem, inclusive, lá, né, tem a referência à Capacemo. E eu acho que a primeira sala, inclusive, que a ID ocupava era dentro da Capacemo. Dentro da Capacemo. E continuou depois um tempo ali. Até conosco ali, quando a gente assumiu, tinha ainda ali não, era o Grefim que tinha na Capacemo depois do nosso tempo. Mas o CMP, sim, ele era muito próximo da Capacemo. E o João Freitas foi uma pessoa, assim, ele foi determinante, inclusive, na criação da Capacemo. Que é pai do Adolfo, né, do procurador do município. Eu acho muito importante a gente diferenciar a Capacemo de outros tipos de órgão, né? Tiago, explica um pouco para nós, né? A Capacemo é uma autarquia. Qual que é a diferença desse tipo de órgão para os outros? Dentro da administração pública, nós temos diferentes formas, vamos dizer assim, de organização. Tu tem lá empresas públicas, empresas mistas e as autarquias. As autarquias são aquelas que gozam de maior autonomia, porque elas possuem uma legislação própria, né, e uma autonomia, inclusive, na gestão dos seus recursos. Aqui no município, por exemplo, nós temos como autarquia o Hospital Beneficente Dr. César Santos, né, também conhecido como Hospital Municipal, o IPASSO, né, que é o nosso Instituto de Previdência, o nosso RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social aqui do município de Passo Fundo, e a Capacemo. Desses três, a Capacemo ela se diferencia porque ela é o único, inclusive, que conta com a questão da eleição, né? Os cargos de presidência, por exemplo, nas demais autarquias, são cargos de confiança do executivo municipal, do prefeito municipal. Na Capacemo, como a Vera estava se referindo, né, por vários tempos ela passou diferentes modos de administração. Atualmente é a eleição, onde todos os filiados, né, enfim, podem votar, formadas suas chapas, e a própria categoria dos servidores públicos municipais elege quem vai administrar pelos próximos 3 anos, eu acho, né? 3 anos. É isso. E quanto à fiscalização, a Capacemo ela tem que prestar contas para quais órgãos? Perfeito. Sendo uma autarquia, ela trabalha com dinheiro público também, ela trabalha com dinheiro do servidor e a coparticipação do ente público. Então é óbvio que ela vai estar sob a fiscalização de importantes instâncias que fiscalizam esse dinheiro. Nós temos, por exemplo, a própria auditoria do município, né, que fiscaliza as contas da Capacemo. Nós temos o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal. Cabe ao Conselho Fiscal também, interno também, e é óbvio também o Tribunal de Contas do Estado, que é o mesmo que fiscaliza as contas aqui da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que também faz os apontamentos e fiscaliza as verbas da Capacemo. E Vera, como que funciona a filiação para os servidores públicos municipais? Ela é obrigatória ou chega a ser facultativa? Ela é facultativa. Foi obrigatória, antigamente ela era, todos eram filiados da Capacemo. Né? Porque muita gente falava, não, os modos que é o IPASSO hoje. Então, assim, agora, é isso mesmo. Então, assim, agora é facultativa. Né? Somente são filiados à Capacemo os funcionários, os servidores, né? Falo servidores, funcionários e professores, estatutários, aqueles concursados e as pensionistas, né? Que afinal eram, né? Cônjuges, ou marido ou mulher de funcionários estatutários. Né? Então, ela é facultativa. Descontada diretamente em folha? Daí? Diretamente em folha, 6,9% do salário, não é do salário bruto. Né? Que às vezes o pessoal acha, porque é somente do salário básico e das verbas incorporáveis.
Então não entra outras. O que não incorpora não entra nesse 6,9. E a Prefeitura, IPASSO, Câmara, próprio Capacemo, repassam também 6,9 para a Capacemo. Então tem a participação da Capacemo, das entidades, ou do ente, não é? E quais são os serviços de saúde que a Capacemo presta para os seus servidores? Bom, eu não vou poder enumerar todos, porque são muitos, não é? Mas nós somos responsáveis, então, por toda a área médica, clínica, laboratorial, hospitalar e ainda a área da Uniodonto, odontológica, que é a Uniodonto que nós temos convênio. Até hoje, nós não tivemos assim, pudesse dizer, nós negamos um exame ou não. Porque a tabela que a gente usa é da Associação Médica Brasileira, que é a CBHPM. Então, ali, todos os exames que estão ali, todos aqueles exames, a Capacemo, ela tem essa autonomia, não é, de atender o filiado. Claro que às vezes tem situações, João, que os médicos, ou por ser um exame assim, é meio complicado, eles acham que ganham pouco, eles não credenciam aquela. Mas é muito difícil, né? Mas o importante é isso. Não existe exame na área da saúde que a Capacemo não autoriza. Né? Em todo, tanto na parte hospitalar, na parte de laboratórios, clínicas, e temos todas as áreas credenciadas conosco. Né? E se não tem credenciado, a Capacemo, então, ela tem outras maneiras, não é, de financiar ou de pagar e depois dar um ressarcimento. Então, inclusive fora daqui, não é? Porque mesmo a Passo Fundo sendo um polo, não é, médico excelente, com todos os recursos, mas ainda nós temos casos, né, que os médicos encaminham, principalmente para Porto Alegre. Né? Então, a Capacemo também ela é responsável por isso. Né? Inclusive, não vão de carro próprio, transporte, ônibus, ida e volta, para o titular e o acompanhante. Nós temos agora a cirurgia de uma criança que vai acontecer em setembro. Né? Quando os pais chegarem lá com a criança, o médico já vai praticamente estar pago e o hospital também, porque eles exigem adiantamento. Né? Então, assim, eles chegam lá e não se preocupam com nada. Está tudo encaminhado, e tudo conosco lá, e até porque a gente tem mais condições, por exemplo, se tu paga, né, vai pagar lá, tu consegue, às vezes, um desconto. Então, é interessante isso para a Capacemo fazer essa negociação. Então, não existe na área da saúde o que a Capacemo não alcance. Algo semelhante a isso que eu posso relatar na prática, como uma experiência, quando eu tive a minha filha, são 5 anos atrás, eu me recordo que a gente demorou um tempo para diagnosticar que ela tinha alergia à proteína do leite. Né? Foram noites sem dormir. Mas a gente precisava de um profissional na área de um gastropediatra, por exemplo. Se eu bem me recordo, nós não tínhamos ali na Capacemo, mas o que a gente... Eu não sei se algum plano de saúde faz assim, eu acredito que não. Né? O que nós pudemos fazer, eu e minha esposa? A gente consultou particular, pagamos o preço que a gastropediatra cobrava, e mesmo sendo particular, ela tinha uma agenda gigante, muitas pessoas de fora de Passo Fundo vinham para atender com ela, e a Capacemo nos ressarcia, né, na ordem do... Para mim não fala besteira, o que é uns 70%? Não, 50%? Não, é 80%. 80%, eu não me recordava o percentual. É criança, né? Exato. Né, e a gente pagava e tinha um ressarcimento. Né, foi durante algum tempo, né, consultando. E tem também um outro instituto que é interessante, né, Vera? Por mais que a Capacemo ela seja uma prestadora de serviço na área de saúde local, né, é o município de Passo Fundo, quando muitos dos servidores públicos municipais, às vezes eles viajam nas férias, ou muitos já não estão mais morando aqui, se aposentaram, vão morar em outro estado, no litoral, enfim. Se eles têm a necessidade, por exemplo, de um tratamento de saúde, né, Vera, uma emergência, enfim, quando eles atendem em outro espaço, a Capacemo também faz essa forma de ressarcimento, ou seja, contemplando, inclusive, na assistência médica, aqueles servidores que não se encontram dentro de Passo Fundo, né? A gente tenta fazer convênio fora, mas os hospitais, por exemplo, se tu pegar onde tem maior número de filiados nossos que moram, que é Itapema e Camboriú, a gente entra em contato com eles, a Ana, inclusive, está tentando agora, semana que vem, de novo, né, conversar com eles, mas eles dizem assim, mas é tão pouca gente. Só que, assim, o que era antigamente, quando a gente tinha, era realmente poucos filiados que mandavam lá.
Hoje nós temos, nossa, vários filiados que moram lá. Muitos preferem vir para cá, mas a gente vai tentar de novo, porque é importante isso para nós também, e para o filiado ele tem a segurança. Porque, na verdade, por exemplo, se você pegar Camboriú, nós temos a Clínica Cosma lá, então o pessoal consulta particular ou pelo SUS e tem onde fazer os exames, exames de radiologia, ressonância, seja lá o que for, e vem a cobrança para cá, dentro do convênio, tudo normal. Mesma coisa no Neodonto, Deu problema com o dentista lá, sem problema nenhum. Então a gente tem, não dá para dizer que não tem, a gente alcança para o filiado, sem problema nenhum. O papo está muito bom, mas agora a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já para continuar falando sobre a Capacema. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com Educação e Debate aqui no canal 16. A gente falava no bloco anterior sobre a Capacemo e agora a gente continua falando sobre esse órgão dos planos de saúde dos servidores municipais. Tiago, explica um pouco para nós, faz uma comparação, por exemplo, entre a administração do sindicato, o CMP, e a Capacemo. Quais são as diferenças que esses dois órgãos têm para se administrar? Perfeito, João. Descarga uma observação, eu não estou no dia a dia da Capacemo, eu colaboro no Conselho Fiscal, a gente está se apropriando das questões, vamos dizer assim. No CMP a gente já tem um domínio um pouco maior, da mesma forma que eu faço parte do Comitê de Investimentos de Passo, que é uma outra realidade, são outros milhões envolvidos ali, um pouquinho mais gordinho aquele caixa, e tem que ser, para pagar os nossos aposentados. Então, João, o que me salta aos olhos no primeiro momento, fazendo esse comparativo, é que ambos, por exemplo, eles têm, por serem públicos, vamos dizer assim, receitas anuais previsíveis, porque eles trabalham com percentuais de salário e desconto dos servidores. O CMP é 2%, Capacemo 6,5% tem mais o suplementar do ente. Só que o que muda diz respeito daí às despesas ao longo do ano, vamos dizer assim. A receita é o que entra, a despesa é o que sai. Nós no CMP, as nossas despesas principais, é difícil nós termos volatilidade. Elas são, de certa forma, previsíveis. A gente fala, por exemplo, de salário, de funcionários, diretores, prestadores de serviços, tem lá o advogado, o contador, o pessoal da limpeza, nós temos aluguéis, despesas correntes, enfim, isso a gente pode multiplicar por 12 sabendo quanto que é um mês e ela vai ser basicamente essa ao longo do ano. Claro, a gente tem meses que isso se altera, como por exemplo, o mês que vem nós vamos ter o congresso dos professores municipais, mas isso já foi orçado ali, dificilmente vai fugir do que a gente gastou no último, um pouquinho mais por conta da inflação do período. Nós temos o jantar do Dia dos Professores. Em momentos de negociações, como a gente teve a desse ano um pouquinho mais turbulenta, algumas ações que o sindicato passa, talvez a gente tenha algumas despesas que não estavam previstas, mas é muito pouco que foge, vamos dizer assim, ao que foi orçado ao longo do ano. Já a Capacema é um pouquinho mais diferente. Ela tem as suas receitas, mas as suas despesas elas são variáveis. Porque ela trabalha, por exemplo, com a prestação médica. Eu digo por experiência minha, por exemplo, eu sou um dos milhares dos filiados à Capacemo. O meu variável, às vezes, é 200, às vezes é 300, às vezes é 500, depois volta para 100, depois vai para 900. Imagina se eu chego a fazer uma cirurgia. Ele fica lá em cima durante um ano ou mais, descontando esse dinheiro. Então, a despesa da Capacemo, ela é sempre variável. Às vezes, ela pode oscilar muito de um mês para o outro. Por isso, como uma forma de proteção desse importante sistema de saúde que os servidores públicos municipais têm, é necessário uma reserva técnica para dar conta, por exemplo, naqueles meses onde as despesas ultrapassaram o que era previsto. E ultrapassam pelos mais variados motivos, como a gente estava dizendo antes. Tem período de pandemia, por exemplo, um filiado que vá
né, para fazer um tratamento médico que acaba caindo, por exemplo, na UTI, ficando dias na UTI, isso impacta de forma na ordem de centenas de milhares. E é um direito do filiado e a Capacemo tem a obrigação de pagar. A gente não está livre, né, Vera? Tem diferentes problemas de saúde, a gente tem diferentes síndromes, cânceres vão trazer também, né, uma doença que é muito recorrente aqui na nossa região. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem mais incidência de câncer. São tratamentos caríssimos, né, e a gente não sabe quando que vai subir, torcemos que nunca, né, mas infelizmente às vezes ocorre. Então a Capacemo ela tem que ter esse cuidado, sob pena, né, se não tiver essa reserva técnica e não ser bem gerida, né, e vamos dizer assim, levar em conta essas múltiplas variações, né, ela pode, por exemplo, quebrar, como já aconteceu em outros momentos. Sim. E oxalá estamos longe disso atualmente. Tanto é que ela tem ainda um fator de equilíbrio, que é o desconto de 20% de todos os gastos que tem, né, 20% da capacidade desconta do filiado, que é um fator de equilíbrio também, né, porque a gente vê pelo próprio IP, não é que deu o problema lá com eles, não há participação. Então, assim, é difícil quando tu não tem, assim, o próprio filiado, ele tem um certo cuidado, não é? Nós, o ano passado, por exemplo, com essa função da pandemia, nós tivemos uma internação de 30 dias, deu 330 mil, e a outra deu 223, um outro filiado. Então, né, então tem que ter também, né, além dessa receita de 6,9, esses 20% que é descontado do filiado. Esse paralelo foi interessante, agora tu comentou do IP e da Capacemo. Essa semana eu estive numa escola onde, por exemplo, um colega professor comentou a respeito, por exemplo, dos descontos dos cônjuges, por exemplo. Mas isso, inclusive, é apontamento do Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza a Capacemo. Mas daí a colega argumentou, por exemplo, que mas no IP a gente não paga. Daí uma terceira colega, não fui nem eu falando, tá, e como é que está o IP hoje? Não é um parâmetro que a gente quer, né? Com todo, é um plano muito importante, a gente sabe que são milhões de vidas no nosso estado, talvez, inclusive eles estendem para prefeituras, enfim, seria inviável a questão da saúde para muitas pessoas sem ele, mas ele está sempre de uma forma muito precária, com o governo entrando, colocando dinheiro, né, sempre tentando apagar a fogueira, né, e dando uma sobrevida, mas essa sobrevida a gente nunca sabe até onde que vai, né, e a realidade da Capacemo é bem diferente. E outra coisa também que nos ajuda muito, o pessoal também às vezes não tem muito conhecimento disso, é o cálculo atuarial. Na verdade, o cálculo atuarial ele não é novidade, nem para o Hospital Municipal, quando foi fundado o próprio IPASSO, para nós, já desde 2008, a própria legislação da Capacemo já fala em cálculo atuarial. E claro, houve ali, de repente, até umas falhas da Capacemo, tu não quer, pois é, né, vai descontar do marido, vamos estender, a gente segurou muito tempo isso, né, e o tribunal sempre apontando em cima, sempre apontando, né, que ninguém, sistema nenhum de saúde podia se manter se não tivesse, esse fator de equilíbrio também, não é? Então, às vezes, o pessoal, o cálculo atuarial. Mas o cálculo atuarial está na lei, é obrigatório, nós temos que fazer todo ano. O cálculo atuarial é o que nos dá clareza para a sobrevivência de um instituto ao longo prazo. Ao longo pra gente prazo. Não ficar navegando no escuro. Porque Isso mesmo. A gente tem que saber quanto que a gente tem que ter em caixa hoje para sobreviver daqui a 10 anos, por exemplo. O IPASSO, então, é muito mais tempo. Um outro paralelo que me veio à cabeça, porque muitos colegas comentaram também a respeito, por que no CMP a gente faz muita assembleia e na Capacemo a gente não faz assembleia para deliberar sobre aumento? O CMP, quando a gente passou de 1,5 para 2, foi assembleia. Quando a gente vai negociar o dissídio, assembleia. É que são realidades diferentes. Bem diferentes. O que a gente tem que entender, por exemplo, daqui um pouco, o que norteia a Capacemo, e a gente viu toda essa complexidade de administrá-la, são apontamentos do Tribunal de Contas e o cálculo atuarial. E a equipe que está à frente, ela tem que basear suas ações com relação a isso. Porque daqui um pouco, vamos colocar, por exemplo, numa assembleia, quem aprova o pagamento do cônjuge? Ninguém vai aprovar. Só que o Instituto precisa para sobreviver. E que plano de saúde não cobra, por exemplo, dos seus parceiros, muitas vezes? É raríssimo. Né? Daqui um pouco, outras questões a respeito da sobrevivência, quer seja de uma prestação aqui, acolá, enfim. Tu tem, por ela ser uma autarquia, ela tem uma legislação própria, né, que a rege.
E quando a gente traz, por exemplo, a Assembleia, eu vejo por mim, eu seria, mesmo dominando da capacitação, eu iria votar contrário ao aumento. Eu tenho certeza que você também. Mas porque aquelas pessoas que estão ali, elas não trabalham no dia a dia, não têm a responsabilidade, inclusive, da sobrevivência desse instituto, que eu acho que a vida de milhares de servidores munícipes, né, de Passo Fundo, dependem da Capacemo, né? Não, a gente percebe que a Capacemo está sempre se atualizando para manter a qualidade no serviço, e agora tem mais uma coisa que eu acredito que vai qualificar ainda mais a prestação desse serviço, que é a compra de uma nova sede, né, Vera? Isso. Isso aí era necessário, já há muito tempo a gente tinha pensado, porque é o que eu digo assim, aonde nós estamos hoje, daqui uns dias os funcionários vão estar sentando em cima das caixas, porque não tem mais espaço, não tem. Nós fizemos cubículos lá dentro, né? Porque quando tu não pode ter uma sala muito grande para o pessoal fazendo faturamento. Chega o pessoal para entregar fatura e coisa assim. Então, assim, na verdade, nós estamos muito mal instalados ali. Eu acho, nem por mim, mas acho pelos funcionários que estão lá, que merece até um espaço melhor para trabalhar. Então, a gente já tinha pensado e nós compramos a sala, não foi pela nossa cabeça, não foi porque nós não vai ser isso aqui, nós vamos pagar tanto, não. Tudo foi feito tomar de preço, que a gente foi olhar e conversado com o prefeito, porque quando tu faz qualquer coisa na Capacemo que tu queira mudar, que tu mexe com compras e com a própria licitação, né? Nós temos que fazer, tomar de preço, tudo. É como se fosse uma secretaria da prefeitura. Então, assim, veio para o prefeito, não é? A necessidade, e o prefeito realmente achou que a Capacemo tinha condições, e o prefeito fez o projeto de lei, né, porque é a prefeitura que faz o projeto de lei, enviou para a Câmara, e a Câmara, então, aprovou a compra dessas salas. O que é importante na compra das salas? Por exemplo, às vezes critico, 6 garagens. Olha o pessoal quando vai lá na Capacemo. Né? Não tem onde estacionar, não tem. Então lá, a garagem não vai ser para mim, até porque eu não tenho nem carro. Então, assim, é importante que se diga que o filiado vai chegar lá, ele vai ter 20, 25 minutos para deixar seu carro lá, sem pagar nada, ir até a Capacemo, fazer o que tem que fazer, está ali, o carro protegido, e ele também, sem perder tempo, nada. Então, foi da necessidade de ter um espaço melhor para a Capacemo, e a garagem também pro filiado. E também, quem é que não gosta de receber bem as pessoas? Eu acho que o filiado merece ser bem recebido. Então, essa foi a necessidade que nós tivemos da compra das salas lá. E outra coisa, o lugar, não é? É um lugar estratégico, perto de hospitais, de clínicas, não é? Médicos, não é? Muito bem localizado. O espaço lá do... E se a gente for analisar, né? Eu me recordo da última reunião que eu participei, quando a gente pega só valores nominais, por exemplo, né? Quando eu falo isso porque eu sou diretor de administração do CMP, eu estou no processo da aquisição da sede própria do sindicato também. Na verdade, toda vez que a gente vai trabalhar com a aquisição, inclusive muitas vezes elas são encaradas como um investimento. Tu pega a Capacemo, é o melhor exemplo, porque a Capacemo, diferente do sindicato, ela tem um poder de caixa maior, inclusive, o que possibilita comprar, por exemplo, na planta. E comprando na planta, aquele imóvel valoriza. Se tu pega, por exemplo, daqui um pouco, então tá, vamos vender o que foi comprado. Se tu vende, tu já tem um ágio de quase 50% ou mais em cima disso. Então, na verdade, é um investimento. E aquele imóvel permanece, é óbvio que a Capacemo vai dar a destinação que o seu órgão gestor ali deliberar assim, né? O comitê deliberativo, o conselho fiscal, enfim, e as pessoas que a presidem, mas continua, aquele capital continua ali, e daqui um pouco, quem conhece a Capacemo, de fato, a gente sabe que é bem precária as condições de trabalho. A Vera estava comentando, né, a Capacemo data lá na década de 60, aquele prédio, talvez, desde o final dos anos 70, início dos anos 80, a Capacemo está lá dentro. Não, eu tenho até medo de entrar naquele elevador. Que inclusive foi comprado na planta. Essa sede foi comprada na planta. E hoje você vai ver o que nós temos, o que a gente história, comprou. para ti é memória. Para mim. Porque eu participei de tudo isso, né? Eu participei do CMP, também da fundação do CMP, né? Então, a gente tem um carinho muito especial, inclusive, pelo CMP Sindicato, por todas as entidades.
porque a gente sempre participou. Né? Mas hoje tu vai ver, se fosse avaliar quanto que a gente já lá o que a gente comprou, quanto que a gente já ganhou em cima, nossa. Eu sempre falo, não que salários sejam menos importantes, pelo contrário, eu enquanto representante de classe, eu quero que o professor receba cada vez mais gerindo uma entidade. A gente tem muita preocupação, por exemplo, no aumento exponencial das despesas com o pessoal, porque isso tu não deixa para a entidade, tu deixa um passivo muito perigoso ali para frente. Agora, toda vez que a gente tem ideia, tanto é que foi a preocupação. Então, logo nós nos tornamos sindicato, a primeira coisa que a gente fez ali foi a questão da compra do sistema, toda interno do sindicato, do aplicativo, do carro, e agora para a compra da sede, né? Porque daí é o dinheiro. A gente tem que ter, a gente já cuida do nosso dinheiro, né, velho? Quando é o dinheiro dos outros e é dos filiados, a gente tem que cuidar muito mais ainda, né? Muito mais. E agora a Capacemo está com uma gestão nova, recém-eleita, né, Vera? Quais que são os desafios dessa nova gestão? Bom, sabe que aquilo que eu falei mais ou menos na metade da entrevista, né, do que a Capacemo oferece para o filiado. Hoje estão aparecendo muitos exames, até na parte de cirurgias e coisas assim, né? O que nós queremos para a Capacemo é manter ela, né? Nos moldes que está, mas sempre avançando para o filiado tudo que precisar na área médica. Isso é essencial. E outra coisa que nós temos, assim, que não é de agora, que é uma preocupação dos gestores, e não é dessa administração, já é da administração anteriores, é dar assistência aos nossos filhos, dos nossos filiados autistas. Né? Nós estamos com um programa especial para eles, inclusive vai sair um chamamento público, acho que daqui uns 2 meses vai ser um chamamento público, para dar um atendimento mais direto para eles. Então a gente está sentindo isso. Então o que nós queremos? O filiado está precisando, nós vamos atrás. Né? Surgiu um exame novo, estamos atrás. Né? Porque nós não podemos deixar então o filiado à mercê, né? Correndo daqui. Nós temos essa obrigação, vamos oferecer para eles. Vamos continuar ainda com novembro azul e outubro rosa, né? Que já é uma... Isso, nós temos nada de anos, vermelho, né? lá na Capacemo. Nada de vermelho, nada de vermelho. Nada de vermelho, isso aí. Então nós temos outro que nós também vamos continuar, e a gente está sempre atento e conversa, às vezes, porque tem aquela preocupação dos filhos que às vezes não tem como, né? A mãe está doente, está acamada, não tem onde deixar. A Capacemo tem isso também, essa ajuda quando deixar, não é? Uma instituição de longa permanência, a Capacemo ajuda, não é? Paga uma quantia tal para os filhos poderem ficar mais tranquilos e coisas assim. Então nós temos assim, vários projetos não, realidades que estão acontecendo e que a gente quer continuar. Para continuar, tem que ser bem administrado. Né? Por isso é o nosso cuidado que temos ainda. Né? E sempre, não é? A gente procura sempre fazer o melhor e, né, estar sempre com os servidores. Eu sempre digo assim, quando tiver qualquer dúvida, nós estamos lá disponíveis. Né? Procurem a Capacemo. Tem algum problema com o médico, tem algum problema na clínica, nós estamos lá para ajudar ele. Inclusive, eu sempre digo, acho que 80% dos servidores têm meu telefone particular. Né? Sem problema nenhum. Né? Porque é isso que a gente quer, é fazer o melhor pelo servidor, a área da saúde. Ótimo, acho que deu para a gente entender tudo sobre a Capacemo, tirar acho que várias dúvidas dos servidores públicos. Só tenho a agradecer Vera e Thiago pela participação e pelas explicações. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o CMP Sindicato nas redes sociais, é só procurar @CMP Sindicato no Facebook, Instagram ou no Twitter. Uma boa noite e até o próximo programa.